E já voltamos no Cidade Alerta, agora mais um assunto exclusivo para você aqui na TV Paranaíba. Mães de alunos de uma escola em Itapajipe denunciaram que os filhos foram alvo de maus tratos dentro da sala de aula. Esse caso, gente, foi descoberto depois que elas perceberam as mudanças no comportamento dos filhos em casa, que não queriam mais ir para a escola. Então, uma delas teve a ideia, usar um gravador para saber o que se passava nessas aulas. E o resultado você acompanha agora na reportagem. Vamos ver. Um gravador escondido na mochila do filho pequeno sangrou o coração desta mãe. Daqui até ali é o autismo, de lá em diante é a falta de educação dele. Porque o autismo tem que bater em todo mundo, passar na frente de todo mundo, não. Porque ele vai virar, gente. Tem que dar uma de dor, tem que comunidade, esses meninos mal educados. A gente tem que ser escravo desse final. O mal da humanidade, você sabe o que faz com esses meninos? Você sabe que quando chega no ponto de autismo, meu filho falou, ele trabalha, tem família que chega a fazer uma célula lá dentro. Aí fica achando que é coitadinho, todo mundo submetendo, sendo que sabe o que está fazendo. Eu não tenho palavras, né? Eu não esperava, porque nenhum pai espera, né? Porque quando os pais quando mandam seus filhos para a escola, eles esperam ali segurança, né, um cuidado. E quando eu ouvi, no momento eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei muito nervosa. Na hora eu chorei, eu me desesperei, né? Mas ali eu fiquei muito nervosa, tremia muito, mas ali eu chamei o meu esposo e ali eu pedi para ele ouvir. Ele ficou desesperado também de ouvir tudo aquilo. E eu, com calma, né, eu parei ali de ouvir, eu fui respirar um pouco, fui me acalmar para ouvir de novo, para ver se realmente era aquilo que eu estava ouvindo, ou se eu estava enganado, ouvi por várias vezes. O caso ocorreu em uma escola infantil na cidade de Itapajipe, a 207 quilômetros de Uberlândia. O menino tem necessidades especiais, entre elas o transtorno do espectro autista, e estaria sendo maltratado por 2 professoras. Ele não era o único. Na sala dele tem outra menina, da mesma idade, também autista e vítima de maus tratos, segundo a mãe. Eu fiquei incrédula, eu fiquei pensando, gente, como que a pessoa tem coragem, né? Tipo assim, porque a gente nunca imagina, porque a gente deixa os filhos da gente, né, na escola. A gente não pode generalizar, é claro, né? Mas, assim, com plena confiança, né? Meu filho tá bem, tá aqui na escola, o lugar onde ele vai aprender, vai fazer amizade, vai ser acolhido e eu vou trabalhar tranquila. Então, assim, quando eu ouvi aqueles áudios, realmente, assim, foi um sentimento, assim, de espanto, de inaceitável, de não acreditar que aquilo estava acontecendo. Mas as vozes destas mães feridas pela indiferença contra seus filhos não podem ser silenciadas. Nem elas mesmas conseguem mensurar o tamanho do medo e da decepção ao descobrirem que seus filhos de apenas 5 anos de idade, com necessidades especiais, teriam sofrido maus tratos na escolinha primária. Ele foi diagnosticado com autismo, né, de grau 3 de suporte, porque ele era não verbal. Inclusive, hoje ele tem ainda dificuldades na fala, mas, graças a Deus, hoje ele consegue falar muitas coisas. Assim, ele só tem uns atrasos e algumas coisas, ele fala na terceira pessoa. Hoje ele evoluiu para um diagnóstico, ele hoje está com autismo de grau 2, né? 2 de suporte. E ele também foi diagnosticado com TDAH, né? E ele é muito imperativo. Então, assim, ele não consegue sentar para prestar atenção numa aula. Então, foram muito essas questões, né, que ocasionou tudo isso. Ela tem epilepsia, autismo, lipoma na medula, ela tem frouxidão ligamentar, ela é hipotônica, tem paralisia facial e ela tem má formação congênita. O local que deveria servir de exemplo de educação e cuidado era, no início, motivo de alegria para estas crianças, mas virou um cenário assustador. Se ele derrubar, ele vai tacar. Que susto! Do jeito que ele não é a rabo daquela ali tá com ele, nela. E vocês fechem a boca! Para uma criança que mal consegue se expressar, o motivo de uma mudança repentina de felicidade para sofrimento ficou invisível aos olhos das mães.
E aí, depois que saiu trocaram as duas professoras, ele começou, a partir da terceira semana, ele já começou a chegar em casa já triste, ele já mostrava assim, não tinha vontade mais de ir para a escola, ele sempre ficava ansioso perguntando se no próximo amanhã tem aula, eu falava que tinha, e ele ficava sempre assim esboçando uma tristeza. E começou a ficar muito agressivo. Os comportamentos dele ficaram totalmente, ficou transformado em outra pessoa. E aí eu comecei a me preocupar e procurei a escola, né? Eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa lá, se estava tudo bem. E eles me relatavam que estava tudo bem na escola. Aí foi passando o tempo e ele só piorava, começou a regredir nas terapias, nas atividades que ele fazia com frequência, ele já não tinha mais vontade, ele já não sentia mais vontade de estar nos lugares, por exemplo, na natação, ele gostava muito, futebol, ele já não queria mais. As mulheres tentaram buscar explicações na escola, mas as respostas eram evasivas, sempre isentando os profissionais da instituição. E ele sempre estava assim, falando palavras do tipo que a tia era chata, a tia era brava, que a tia colocava ele de castigo, ela falava que ia dar um couro. E aí eu comecei a perguntar para ele o nome dessas tias e eu comecei a gravar áudios dele falando, relatando tudo que ocorria. Mais uma vez eu procurei a escola falava que não, que estava tudo bem. Então foram 3 tentativas, né, na escola, sem nenhum retorno. Foi então quando eu preocupada com tudo e sem nenhum retorno, e ele sem querer ir para a escola, e estava muito triste, ele não dormia mais, estava sempre com medo. Foi então quando eu resolvi colocar ali um gravador na mochila dele, em busca de resposta, por não ter uma resposta ali da escola. Então eu resolvi inserir esse gravador ali na mochila dele. Eu percebi uma mudança de comportamento nela, né? Ela chegava em casa agressiva, me batendo, né? Colocava o dedinho assim encostado no meu rosto e falava: bate para você ver, não faz assim comigo, né? Tipo assim, uma mudança e um acontecimento que eu nunca tinha presenciado, ela nunca tinha feito, né, isso comigo antes. E aí a gente começou a preocupar, né? Eu procurei a direção da escola para perguntar o que estava acontecendo. E aí, nesse intermeio, foram 3 reuniões. E eu pensei, gente, está acontecendo alguma coisa, porque a minha filha não é assim, ela não tem esse comportamento. Eu sei que a criança também vai crescendo, né? Mudança de escola, né? Outros coleguinhas, né? Alguma mudança vai ter, mas com esse comportamento, né, de agressividade, em casa só eu e ela, né? Então, tipo assim, não estava normal. Os sinais de agressividade, retraimento, medo e até automutilação assustaram as mães. As mudanças eram repentinas demais e muito drásticas para serem ignoradas. Imagine uma mãe ouvir alguém que deveria estar educando seu filho dizer que ele é o mal da humanidade. Se para uma mãe de criança atípica a luta aqui fora já é tão difícil, o que fazer se não puder descansar enquanto o filho deveria estar em um local protegido? Ouvir aquelas palavras foi como um golpe no coração. Neste áudio, o menino pede várias vezes para fazer xixi e as respostas... Vai ficar, nós vamos fazer o brinquedo tá ali. Se você levantar do seu lugar, eu pego o brinquedo e vai vir embora toda a sala. Tenho 18 anos que eu sou professora e eu nunca ouvi falar, nunca presenciei, né? Tipo assim, uma situação dessa com criança e 2 crianças atípicas e automaticamente, né, toda a sala de aula também vivenciando aquilo, né? Em 16 de abril, as mães registraram um boletim de ocorrência. O caso foi levado às autoridades. Foi instaurado um expediente na Promotoria de Justiça de Itapajipe para a apuração dos fatos. Porém, o caso tramita em sigilo, devido às vítimas serem menores. A prefeitura da cidade informou que afastou as 2 servidoras das lotações que ocupavam no Centro Municipal de Educação Infantil, professora Alice Nogueira Andrade. Os fatos estão sendo apurados no âmbito da ouvidoria municipal e o caso será encaminhado à Advocacia Geral do município para instaurar processo administrativo disciplinar. Mas para as mães, nada ameniza a dor. O que eu peço, o que eu espero é que as pessoas, né, sejam, né, tipo assim, paguem pelo que realmente fez, né?
os responsáveis têm que ser responsabilizados, porque não tem como uma situação dessa não acontecer nada, né? Então, que a justiça, né, realmente seja feita, que a gente espera. Hoje eu quero, sim, que ele seja acompanhado, porque ele ficou, assim, com trauma, ele está com trauma. Quero que ele seja assistido, acompanhado, para que ele não venha, né, sofrer sequelas aí no futuro, mas que sim, que nós venhamos olhar, né, como um todo, como todas as crianças, né, que independente de ser uma criança atípica ou não, uma criança que tem uma condição ali, um transtorno, mas toda criança ela merece ser tratada com respeito. E quando seus pais eles disponibilizam seus filhos para ir à escola, eles querem segurança, eles querem cuidado ali, porque ali é uma segunda casa para eles. Eles estão ali para ser cuidados, não para acontecer o que aconteceu, né? Então espero que não aconteça isso com outras crianças. A coragem dessas mulheres em lutar pelos direitos dos filhos mostra que não se pode aceitar silêncio e omissão. Tantas outras famílias, com certeza, né, já passaram por essas situações que, caso não seja na escola, mas seja, né, em outro ambiente, e pedir, né, para o pessoal também, assim, não se calar quando acontece alguma coisa. Ele praticamente não sabia nem falar diretamente assim, o que estava acontecendo, mas eu, como mãe, entendia. E devido a não ter um retorno assim da escola, não saber o que estava acontecendo lá, eu fiz, não tenho nenhum remorso pelo que eu fiz, e se fosse preciso eu faria tudo novamente. Parabéns a essa mãe que teve aí essa sagacidade de colocar um gravador na mochila do filho, hein? Porque uma pergunta que eu faço para você que acompanha o Cidade Alerta aqui, e se fosse com o seu filho, você ouvisse essas barbaridades que nós ouvimos uma parte aqui do que foi dito, do que foi captado por esse gravador na mochila da criança, o que é que o senhor, o que é que a senhora fariam? Você acha que é suficiente afastar essas duas? Eu não vou chamar professoras aqui, muito menos de tias, porque não merecem. Elas não são professoras. Quem faz uma faculdade de pedagogia, se especializa para lidar com criança, gente, tem que ter no mínimo amor. Agora, ameaçar a criança, não deixar ir ao banheiro, como assim? Não dá para entender. Alô, Itapajipe, nós estamos de olho nesse caso, a gente vai continuar acompanhando, porque só afastar, na nossa opinião, é pouco. E é claro, o caso agora corre em segredo de justiça, porque envolvem crianças pequenas da pré-escola, antiga pré-escola, que estavam ali. A escola, minha gente, é um local das crianças serem felizes. Elas vão lá para brincar, para socializar, para aprender a desenvolver a coordenação motora. E agora, felizmente, teve uma mudança faz algum tempo, que as crianças também que têm o transtorno do espectro autista, elas podem estudar normalmente na sala com todo mundo. Antigamente não podia, hoje pode. O que é bom, porque a convivência faz com que elas desenvolvam as habilidades que até então não conseguiu desenvolver. A escola é para isso. Agora, essas duas mulheres, vou chamá-las assim, jamais de professoras, porque elas não têm o nosso respeito. Tomara que a lei pese contra elas, porque tratar filho dos outros assim, como se fosse qualquer coisa, e sendo remunerada para isso, a gente não pode concordar.